Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aí começar a nossa aula. Boa noite, Vanilda. Então, né, como eu falei para vocês, eu vou passar a aula por aqui e depois eu postarei a mesma aula lá no WhatsApp de vocês, tá? Mas aí já assiste aqui, já fica livre, tá bom? Então eu vou gravando por aqui, mas vai ser a mesma, tá bom? Então é a mesma aula que eu tô gravando, essa aula eu vou pôr lá, tá? Porque daí vocês podem assistir é, quando vocês derem, ou se vocês quiserem tirar dúvidas, porque às vezes a gente assiste a aula, a gente entende, né? Mas depois chega na hora de fazer exercício, a gente fica perdido, né? Então, boa noite, Maria, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, nós vimos aí, a gente estudou um pouquinho, né, sobre os leis ponderais, tá? Então, na sexta-feira eu falei um pouquinho para vocês sobre a lei de Dalton também. Então, passei já a lei de Proust, a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton, tá? Então, deixa só, vamos retomar só um pouquinho sobre aquilo que a gente estava falando. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Cadê meu arquivo aqui? Então vamos retomar só um pouquinho para a gente não ficar perdido, né? Não saber, tipo, ai, o que eu tava vendo na aula, né? Eu entendo porque é bastante coisa, né? A gente acaba ficando perdido, né? Então, só vou retomar, tá bom? Só para a gente lembrar um pouquinho. Então, né? A gente falou um pouquinho sobre as leis ponderais. Então, as leis da química são divididas em dois: leis ponderais e leis volumétricas. Nós vamos tratar sobre as leis ponderais, que as leis da massa são relativas à massa das substâncias. Então, nós vamos continuar aí estudando massa. Massa é peso, tá? Por que a gente então fala massa e não fala peso? Porque na física, vocês vão entender que peso é uma grandeza, é um nome de alguma coisa que tem a ver com a força da gravidade. Então, o peso nosso seria massa vezes a força da gravidade, tá? Por isso que a gente não chama de peso. Mas popularmente, né, a gente já fala assim, ah, eu tô pesando tal, né? A gente pensa na nossa massa, tá bom? Mas o correto é massa. Então, nós temos três leis: as leis da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, lei das proporções definidas, lei de Proust, ou as leis das proporções múltiplas, lei de Dalton. Então, o que fala a lei da conservação de massa? Ele falava o seguinte, que na natureza nada se perde, tudo se transforma, ou o que ele quer dizer com isso? Que a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Então, ó, se eu misturei 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, no final tem que ter 11 de gás carbônico, tá? Não vou ter 12, não vou ter 10, não vou ter 9. Então, tudo que eu tiver no começo, pesei tudo que eu tiver no começo, reagiu, produtos. O produto tem o mesmo peso. E com isso a gente consegue calcular aí quanto tinha de cada um, né? Foi o que a gente fez. Passei exercício, né? Então, o grande mérito do Lavoisier foi ele ter descoberto, por exemplo, que tem reações químicas que absorvem, né, gases e tem outras que liberam gases durante aí, né? Daí eu passei uns exercícios para vocês. Bom, depois, né, vem a lei das proporções das massas, que é a lei de Proust. O que ele falou? Que não interessa de onde vem, ele sempre vai ter as mesmas proporções. Então, por exemplo, se eu for fazer um bolo, eu posso dobrar, triplicar, quadruplicar, diminuir, mas se eu diminuir de um, eu tenho que diminuir de todos. Não adianta eu diminuir de um só, achando que eu vou ter o mesmo resultado. Não vou. Então, ele fala das proporções. Então, ó, vem aqui, ó, 3 gramas de carbono com 8 dá 11 de gás carbônico. Eu posso dobrar, eu posso colocar 6. Mas se eu colocar 6, eu vou ter que colocar 16 de oxigênio para formar o gás carbônico. Se eu colocar 9, eu vou ter que colocar 24. Se eu colocar 1,5, uma grama e meia de carbono, eu vou ter que colocar 4 de oxigênio. Então, ele vai sempre nas mesmas proporções, certo? Passei uns exercícios.
E a lei de Dalton, o que que ela fala? Algumas substâncias, né, às vezes eu posso dobrar um só. Por exemplo, o hidrogênio 4 e o oxigênio 32. Às vezes ele tem a proporção, tá? De 1 para 2, ou seja, eu posso colocar uma parte de um e duas partes da outra, em algumas situações. Então, né, essa daí eu falei para vocês, citei que o John Dalton era aquele que falava lá, foi o primeiro que fez o modelo atômico, enfim. Então, isso que nós falamos aí a semana passada. Dando continuidade à nossa matéria, que a gente está falando sobre massa. Ai, por que não foi? Aqui. Vai saber que por que não foi, né? Vamos lá. Então, vamos dando continuidade aqui. Ah, agora apareceu. Não estava aparecendo para compartilhar. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos na química, tá? Bom, então vamos lá. Os átomos, como já sabemos, são uma das menores divisões da matéria, ou seja, ele é a menor parte da matéria, mas eu consigo quebrar o átomo ainda, né? Por isso que ele fala uma das menores, porque eu consigo quebrar o átomo. Mas, para ele formar matéria, eu preciso de um átomo inteiro, tá? Pedaços de átomo não formam. Sabe que nem pecinha de Lego, aquelas bloquinhos de montar? Eu consigo quebrar aquela pecinha, mas eu não consigo montar coisa com as peças quebradas, eu preciso da peça inteira. Então, por isso que a gente fala que o átomo é a menor parte da matéria, mas eu ainda consigo quebrar, tá? Como ela é muito pequena, ela é muito difícil de ser vista, né? Até hoje a gente já não sabe ainda exatamente como é que é, a gente consegue vê-la em algumas observações ali. Então, eles tentaram, como que a gente vai trabalhar com essa partícula? Porque ela é muito pequena, só que a gente depende dela para tudo. Então, os cientistas ficam aí pensando o que ela podia fazer. Bom, inicialmente, né, medir essas partículas, é difícil. Como que eu vou fazer unidade de massa atômica, tá? Então, o que é a massa atômica? Ele falou o seguinte, é referência ao tamanho do átomo de carbono. O carbono, por que átomo de carbono e não de outro elemento? Porque o carbono é o elemento que nós mais temos na Terra. Carbono é o elemento químico que mais existe na Terra. Então, por isso que ele pensou no carbono, tá? Bom, pensa o seguinte, olha o negócio. 2 vezes 10 a 23. Você imagina? 0,22 zeros 199 ou 2. Esse é o tamanho, essa é a massa de um átomo de carbono. Gente, como que a gente vai fazer cálculo com esse número aqui? Então, a gente, né, pensou o seguinte, o que ele veio? Ó, olha o número. Se a gente fosse trabalhar com esse número, não tem nem... A gente coloca isso na calculadora e vai dar zero, a calculadora normal. Só uma calculadora científica conseguiria fazer esse cálculo. Então, daí ele pensou o seguinte. Bom, na matemática existe aí, uma dúzia vale 12, uma dezena vale 10, uma centena vale 100, né? O que ele pensou? Bom, a partir desse momento aí, né, desse pensamento, eles fizeram sugestões de unidades de medida para medir a quantidade de átomo, que fosse um jeito fácil, um jeito unitário, seja ali, criou um múltiplo, e a gente pensou em colocar ele como grama para a gente tentar calcular. Então, como é que ele fez? A massa do átomo de carbono. Por que ele pegou a massa do átomo de carbono? Porque o carbono era o elemento mais abundante, era mais fácil de ele conseguir separar, né? E nós temos aí o átomo do carbono, nós temos, por exemplo, no grafite, né? Na grafite, no diamante, ele é carbono. Então é fácil até de eu conseguir ele, né? E ele é sólido, diferente de um gás, por exemplo. Como que eu vou ficar trabalhando? Eles estavam trabalhando lá no começo, pensa lá. Então ele fez aí, ele pegou uma massa de um átomo de carbono, que é a massa atômica. Atômica vem de átomo, então a massa de um átomo é o número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado do que 1/12 do átomo de carbono. Por que 12? O número 12 vem da quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo de carbono, que é o mais abundante. Então, ele pensou o seguinte. O carbono, ele tem
12 prótons, certo? Se ele tem 12 prótons, você imagina que o elemento químico mais leve tem um só, certo? Porque você tem 1, 2, 3, cada elemento químico tem aí uma quantidade. Daí ele entendeu que se o carbono tem 12, o hidrogênio, que era o menor, tem 1. Então, daí ele pensou o seguinte: quantas vezes um é mais pesado ou menos pesado do que uma partícula, um próton de carbono? Ele entendeu que todos têm a mesma coisa. Então, daí ele entendeu o seguinte: uma unidade de massa atômica. Então, uma em química significa unidade de massa atômica, UMA. É igual a 12avos, ou seja, ele pegou o átomo de carbono e dividiu por 12. Por quê? Seria o peso de um próton, tá? E daí ele foi medindo e foi comparando quanto que ele pesava mais ou menos que o carbono. Daí ele conseguiu calcular o peso de alguém. Então, ó, os outros elementos foram medidos comparando, né, as suas massas com uma unidade de massa atômica. Então, o átomo de urânio. Ó, ele pegou um átomo de urânio e ele pegou aí o carbono. Daí ele entendeu quanto que equilibrava a balança. Então, ele foi pondo como se ele colocasse um próton ali cada vez até equilibrar. Daí, ele viu 238. Então, vamos ver que na balança, o urânio pesa 238 unidades de massa atômica, tá? Então, como que se mediria a massa de uma molécula? Como que a gente vai fazer? É isso que a gente vai fazer hoje. Se eu tenho a massa de uma molécula, eu tenho que saber qual é a soma deles. Então, o que que ele fez? Olha aqui, ó, C6H12O. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verificarem, ó. Então, deixa eu pegar aqui. Daí eu consigo escrever. Deixa eu escrever para vocês. Ó. Vou compartilhar e vou somar como que a gente vai calcular, então, uma molécula, que é isso que nós vamos fazer. Ó. Então, aquela molécula lá estava marcado lá. Então, eu consigo escrever. Eita, não tá indo. Vou pegar minha luzinha aqui. Aí, eu tenho uma lousinha aqui para escrever no meu computador, porque senão a gente não consegue, né? Ó, C6, H, agora esqueci. Cabeça. Vamos lá. C6H12O. H12O11. O6. Essa daqui é a molécula da glicose. Então, essa é a molécula da glicose. Tá, como que eu vou calcular aqui? Ó, eu não falei que cada átomo tem o seu peso? Então, aqui nós temos carbono, ou seja, nós temos o átomo de carbono, nós temos o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Tá, então o que que eu quero fazer? Eu quero calcular, mas eu não quero calcular do carbono, não quero calcular do hidrogênio, eu quero calcular o peso dessa molécula inteira. Quanto que ela pesa? Lembra que eu falei que faz por comparação? E daí, então, onde a gente olha? Tem alguém que já pesou tudo. Ó, que bonitinho. Aonde está? Na nossa querida tabela periódica. Então, eu vou olhar lá na tabela periódica. Deixa eu voltar lá para vocês entenderem. Voltar lá Isso, na tabela periódica. Isso, perfeito. Vou voltar lá na tabela periódica para vocês verem aonde que eu vou tirar esses valores, tá? Está tudo lá. Tabela periódica é nossa amiga.
Até a gente entender do que ela se trata, né? E o interessante é que assim, ó, na tabela periódica a gente não tem que decorar nada. A gente só tem que saber consultar. Olha aqui a tabela periódica, né? Então, na tabela periódica, olha o que nós temos. No meio, isso, a gente. Porque assim, antigamente, eu vou falar, ser bem sincera, quando eu estudei, a minha professora mandou decorar tabela periódica. Todos os elementos, por exemplo, que nem aqui, ó. Olha, se vocês olharem aqui, lá no primeirinho, lá. Opa, ó, lá no 1, hidrogênio, ó. Eu tive que decorar que o H era hidrogênio e aonde ele estava na tabela periódica. Então, ela deixava uma tabela em branco e falava assim, ela deixou uma tabela em branco e a prova era assim, escreva certinho onde está o ferro, não sei o que, ela dava os elementos, e depois ela perguntava, dava o símbolo, se eu tinha que falar o nome, depois dava o nome, eu tinha que falar o símbolo, é coisa assim. Hoje, a gente não usa mais isso. Por quê? Por que que a gente vai decorar uma coisa que está na tabela? É besteira, sabe? É coisa. É que nem antigamente a gente decorava muito telefone, né? Por quê? Porque eu tinha que anotar, tinha que ter uma agenda, que não sei o quê. Hoje, bem, com esse brinquedinho aqui, ó, o que que a gente faz? Por que que eu vou ficar decorando o telefone se tem que ir pro mercado aqui? A gente decora outras coisas, né? Então, hoje a gente faz isso. Mas na tabela periódica, vamos lá. Como que a gente vai ler a tabela e o que que isso significa? Ó, nesse meinho aqui, ou tá em cima, ou tá embaixo, em qualquer lugar na tabela periódica tem essa legenda. Olha essa legenda aqui, ó. Isso daqui que a gente chama de legenda. Opa, não vai mais, não aumenta mais. Esse meinho que tá escrito aqui, ó. Então, nós temos aqui um quadradinho no meio e nós temos 4 linhas nessa tabela. O primeiro tem um número 3, LI, lítio 6,94. Esse primeiro é um número atômico, ou seja, o número atômico é o número de prótons que ele tem, que a gente chama de Z, que a gente vai estudar isso daqui a pouco também. No nosso próximo assunto é isso daí, que é o número atômico dele. Nós temos embaixo o símbolo químico, que é a abreviação do nome. Nossa, professora, mas como que assim, ó, por exemplo, lá o 47 que eu tô vendo aqui, tá escrito AG e embaixo tá escrito prata. AG não é a abreviação de prata. Mas é porque é em outra língua, né? Então é argentum, que vem da prata, tá? Então alguns nomes estão com o símbolo, porque esse símbolo é o mesmo em qualquer lugar do mundo. O nome muda. Então, por exemplo, a gente chama de prata. A G pra gente a gente chama de prata. Nos Estados Unidos, a G é silver, porque prata em inglês, tá? Então, o nome de baixo, cada país tem um de acordo com a sua língua, mas o símbolo é igual a todo mundo, tá? Então, o símbolo ele é universal, mas o nome embaixo, cada país aí fala do jeito enfim, que a língua traduziu aí. Então, esse símbolo químico, embaixo está o nome, como a gente lê, por isso que se a gente pegar uma tabela periódica em inglês, vai estar um nome diferente, tá? Então, e embaixo está escrito peso atômico. Essa é a massa atômica. Aqui está escrito massa atômica relativa. Por quê? Porque a gente põe no máximo. Existem átomos que têm massas diferentes. Por que ele tem massa diferente? Porque às vezes ele tem um número de nêutrons diferentes. O hidrogênio, por exemplo. A grande e esmagadora maioria do hidrogênio ele vai ter um próton e um elétron. Nem nêutron ele tem. Alguns que a gente chama de hidrogênio deutério, desculpa, voa o nome. O hidrogênio deutério, ele tem um próton, um nêutron e um elétron. Ou seja, se o nêutron e o próton têm o mesmo peso, ele vai pesar mais do que o hidrogênio normal. Só que, quantos hidrogênios tem disso? Ih, gente, é muito pouco. E, além de tudo, tem um tal de trítio, que é o hidrogênio 3. Ele tem um próton, dois nêutrons e um elétron. Ou seja, ele pesa mais ainda. Esse trítio é o que faz a bomba atômica, tá? Mas a gente vai ver isso na outra aula, tá bom?
Não é esse o nosso foco. Então, esse peso atômico é o peso do átomo porque a gente fala que são isótopos, são átomos que têm pesos diferentes, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, esse peso atômico é o peso da maioria dos átomos desse elemento. Às vezes a gente arredonda, por exemplo, se a gente vai ficar fazendo conta com 6,94, a gente pode colocar como 7, peso 7, tá? Quanto a isso, não tem problema. A gente pode arredondar, tá? A gente só não pode colocar 6, porque 6,94 está mais perto para 7 do que para 6, né? Então, a gente arredonda. Então, esses valores do peso de cada átomo está na tabela periódica, tá bom? Então, vamos voltar no nosso exercício aqui, que eu queria fazer com vocês. Opa, boa. Fugiu. Aqui. Vamos voltar lá para o nosso exercício, ó. Então, eu vou, para calcular essa molécula, eu vou somar, olha aqui. Então, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Quantos átomos eu tenho? Quanto tiver aqui marcado, ó. Se não tiver marcado nada, por exemplo, ó, H2O, eu tenho 2H e 1 oxigênio. Não está marcado nada aqui, né? Então, é 1. Se não está marcado, é 1, tá bom? Quando está marcado, é o número que está marcado. Se não está marcado nada, 1. Então, nós temos, ó, 6 vezes os carbonos, eu tenho 12 vezes hidrogênio e eu tenho 6 vezes oxigênio. Vamos ver quanto pesa cada um? A gente olha aqui na tabela periódica. Ó, o carbono tá aqui, ó. O carbono é esse daqui. Tá aqui na família 14. Cada carbono pesa 12, ó. 12,0,1. Então, eu vou fazer 6 vezes 12,0,11. Ah, a gente arredonda, né? Ó, 6 vezes 12. Vamos arredondar. A gente tira essa parte aqui, ó, porque quase não é nada. Facilita a nossa vida. Tá? Depois nós temos 12 vezes... Quanto que vale o hidrogênio? Ó, 0,08. Ó, hidrogênio primeirinho aqui na tabela periódica, tá? A gente também vai arredondar, porque para que ficar fazendo essas continhas aqui, né? 12 vezes 1. E depois nós temos 6 vezes, ó, o oxigênio tá aqui, ó, 16. Quanto que vale o oxigênio? 15,99, a gente arredonda para 16. Então, 6 vezes 16. Então, vamos lá. Agora, a gente faz as contas aqui para ver quanto deu. 6 vezes 12, ó, 72. Então, eu descobri que só meus átomos de carbono pesa 72. 72 o quê? Unidade de massa atômica. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16 dá 96. Daí, o que eu faço? Eu somo esses três aqui. Então, 96 mais 12 mais 72 vai dar 180 unidade de massa atômica. Então, o que a gente fez daí? A gente somou tudo e a gente achou o peso da nossa molécula. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo da massa atômica. Quanto pesa aí cada um, tá? Então, vamos pensar aqui. Ó, meu gato está desesperado aqui para sair. É um paçoquinho. Deixa eu fazer um outro aqui para vocês verem. Deixa eu abrir a porta, senão ele vai ficar gritando aqui. Vai atrapalhar vocês. Passa os dois.
Se eu não abro bem, ele vai ficar gritando aqui, não deixa de ir na aula. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer um outro aqui para vocês verem. Por exemplo, fazer um mais simples. Vou passar aqui para vocês, para a gente fazer um outro. Cada vez que eu tenho que mudar aqui, eu tenho que entrar de novo. Deixa eu ver se já foi. Foi. Ó, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, por exemplo, eu vou fazer, ó, NaCl. Esse daqui é o nosso cloreto de sódio, ou sal de cozinha, também conhecido popularmente. Eu não tenho nenhum número aqui. Chama Zara. É uma cachorrona. Chama, um pastor alemão. Chama Zara. Bagunceira. Daqui a pouco ela começa a chorar que ela quer entrar de novo, tá? Ela é boazinha, mas ela gosta de... Ela não fica longe de mim. Bonitinho. Ó, então nós temos o Na e o Cl. Ó, ela já tá cheirando aqui na porta que eu abri. Eu tenho um só. Ó, eu tenho algum número marcadinho aqui? Eu não tenho nenhum número aqui, ó. Se eu não tenho nenhum número, é um. Então, eu tenho um Na. Eu tenho um Cl. Nossa, professora, precisa escrever um Na, um Cl? Não. Eu aconselho a fazer só assim, ó. Ó, eu aconselho a fazer assim. Como eu faço? Eu, professora. Para não me perder, eu venho na tabela periódica, eu olho o peso. Então, eu coloco todos os elementos que tem. No caso aqui são dois, Na e Cl. Depois eu coloco assim, ó, o peso de cada um, tá? Eu coloco quantos ele tem, ó, um e um. Uma vezes. Depois eu venho aqui e já ponho direto, ó. Eu venho aqui e já pego o peso. Olha o peso dele. O Na pesa 22,990. Ah, eu arredondo para 23. Uma vezes 23. O cloro, tá aqui, ó. O cloro, ele tá aqui. A única coisa ruim de não decorar a tabela periódica é que a gente fica perdido onde ele tá. Mas demora um pouquinho, mas a gente acha do mesmo jeito. Não tem problema, não. O cloro, ele pesa, ó, 35,45. O cloro, quando ele é assim, o 45, ele tá no meio, né? Quando é meio, ou 35,5, 35 e pouco, ele tanto faz você arredondar para baixo, para cima, a gente deixa no meio, então. Então, a gente coloca como 35,5, tá? Ah, mas eu quero colocar 35. Tudo bem, eu quero colocar 36. Tudo bem. Às vezes dá uma diferença mínima, mas não tem problema. Mas para a gente entender, tá? Ó, daí eu já vou pôr o resultado. 23 mais 35,5, soma os dois. 3 mais 5, 8. 2 mais 3, 5. 58 unidades de massa atômica é o nosso peso do cloro. Certo? Vou fazer mais um que dá tempo. H2SO4. Esse daqui é o famoso ácido sulfúrico. Bastante forte, bastante corrosivo. Esse ácido aqui, o sulfato SO4, ele tá na atmosfera, às vezes mistura com água, e daí o que acontece? Chove e forma chuva ácida, tá? Daí, o que eu falei para vocês? O que eu faço? Ó, eu vou separando primeiro os elementos químicos. Então, eu separo aqui, ó, H, S e O. Depois, eu vejo quantidade, ó, 2H duas vezes. O S não tem, então é um só. O oxigênio, 4. Ó, H duas vezes, vamos lá na tabela periódica, a gente já viu, né? O H é 1,008, ou a gente arredonda para 1. O enxofre, o S,
Ó, ele tá aqui embaixo do oxigênio. Ele pesa 32,06. Redonda para 32. Aí, se não quiser arredondar, não precisa. Sempre que estiver passando os números, sim, pode. Sempre pode arredondar, tá? E se não quiser arredondar, também não precisa, tá? Porque tem gente que fala assim, ai, não vou arredondar porque eu tenho medo de errar. Não, não precisa. Mas, por exemplo, 32,06 é mesmo 32, gente. Não faz diferença, não. Tá? Então, pode arredondar, que nem o oxigênio. 15,999. Ah, 16, gente. Facilita a vida aí, mas sempre pode arredondar. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Primeiro, multiplicar, né? Achar quanto pesa cada um desses elementos. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Ó, deixa eu até fazer de outra cor para entender que é uma soma. Vou de outra cor aqui. Laranja. Ó, soma-se tudo. Então, 2 mais 2, 4, mais 4, 8. 0 mais 3, 3. 3 mais 6, 9. Então, por que isso é importante agora? Então, deu para entender mais ou menos? Na sexta-feira, que é a nossa próxima aula, né? Nós vamos fazer. Amanhã eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Daquela outra matéria. Então, amanhã, o que vocês vão fazer? Amanhã, na terça-feira, a gente estava com 3 aulas na semana, segunda, terça e sexta, mas a gente só tem 2 aulas na semana, né? Então, o que a gente vai fazer? Na terça-feira não vai ter nossa aula, que seria a quarta aula de vocês, pelo horário. Então, nós não vamos fazer, tá? Nós vamos fazer só na terça e na sexta, tudo bem? Então, mas de qualquer forma, eu vou postar essa aula no YouTube lá para vocês não ficarem ocupando o celular e vou postar amanhã para vocês, tá bom? E daí eu já deixo a atividade da semana. Na sexta-feira, nós vamos fazer aqui junto algumas atividades, tá bom? Vocês vão fazendo, corrigindo e depois a gente vai fazer atividade para entregar. Então, na sexta-feira, nós vamos fazer exercício sobre isso, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que nós vamos fazer mais, porque senão a gente depois, né, às vezes a gente entende agora e depois acabar esquecendo, tá? Então, fiquem tranquilos. Na sexta-feira, a gente vai fazer junto, eu vou dando aqui, vou passar os valores, porque vocês estão sem a tabela aí, né, impressa, tudo, né, fica mais difícil. Então, eu vou passando e a gente vai fazendo juntos aqui para ir tirando as dúvidas, ok? E por que a gente faz isso? Nossa, mas por que eu tenho que pesar átomo, gente? É bobeira, né? Não é. Sabe por que não é? Pensa num remédio. Quando a gente está fazendo, principalmente medicações, quando a gente está fazendo tinta, qualquer coisa que tem que ser muito, muito, muito preciso. Lembra que a gente viu concentração? Né? A gente começou lá a ver como é concentração, que é a relação entre massa e volume, papapá. Quando a gente pensa assim, ai, no suco, ai, se o suco às vezes está mais forte, está mais fraco, tranquilo. Só que você imagina a tinta. Você pintou a sua casa, faltou uma parede, um pedaço da parede. Daí você fala, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, vou lá na loja e vou comprar uma latinha pequenininha. Se eu for lá e comprar uma lata da mesma cor, da mesma marca, ele tem que ser na proporção certa, perfeito. Ele tem que ser exatamente da mesma cor. E não pode ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, porque isso dá um problema certo, sério. E o remédio também. Então, como ele tem que ser muito, muito, muito certo, ele faz a massa da quantidade de cada elemento que eu vou colocar ali tem que ser muito certo. Porque, pensa, existe uma frase, né, que fala o seguinte, que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Ou seja, se eu tomar muito remédio, ele vira veneno, né? Então, ele tem que ser na proporção certa. Então, por isso que eles fazem até o cálculo para por quê? Porque a gente fala assim, ah, mas é um pouquinho. Esse pouquinho. Não sei se vocês já fizeram isso. Vocês já fizeram mistura de tinta, que você coloca aquelas corantes, não sei o quê, depois não dá para pintar tudo?
Não tem o que fazer, gente. Você não vai conseguir a mesma cor, mas nem por sonho. Por isso que tem que ser aquilo lá na fábrica, eles fazem tão certinho que acaba fazendo. E uma coisa também, existe algumas tintas que ele fala assim, que é aqueles que eles batem na máquina. Hoje tem uma coisa assim, você vai lá, você escolhe uma cor do catálogo, daí ele vai lá e ele mistura na hora. Só que ele sempre fala, compra mais, porque se você tiver que fazer de novo, pode ser que ele não saia da mesma cor. Exatamente por causa da proporção certa. Então, por isso que é muito importante a gente estudar essa parte atômica. E para vocês entenderem aí da importância, né? Porque quando a gente pensa na vida da gente, né, a gente não vê tantas coisas assim. Mas se a gente parar para analisar, imagina você tomar um remédio e você morrer intoxicada com o remédio, ou o remédio não fazer efeito porque não tem a quantidade certa, né? Então, por isso que é bem certinho. Bom, gente, então com isso nós terminamos nossa aula de hoje, tá? E na sexta-feira eu volto aqui. Na sexta-feira vocês vão ter só a primeira aula, rapidinho, tá? Quem não puder assistir ao vivo, depois vocês assistem depois pelo WhatsApp, ok? Gente, fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Então, e até mais. Obrigada da participação e até mais. Ah, você gostou? Que bom que você gostou. Vamos continuar aí, bom? Gente, beijos, fiquem com Deus.